Olá, bem-vindo ao canal, e hoje eu vou mostrar para vocês um filme de suspense e ação de 2011, intitulado Blitz. O filme começa com Tom dormindo em seu sofá. Ao acordar, ele vai até a janela de seu quarto e vê alguns ladrões tentando roubar o carro de alguém. Tom imediatamente sai e os confronta. Ele diz para irem embora, mas eles não se importam e ocorre uma briga. Ele bate muito nos ladrões e diz a eles que se ele os visse novamente, ele iria matá-los. Tom sai de lá, mas no dia seguinte se espalha a notícia de que Tom espancou muito alguns meninos inocentes. Agora, a mídia está mirando nele e em todo o seu departamento. Após este incidente, o departamento está preocupado com Tom, então o manda para um conselheiro para que receba ajuda. Mas Tom é rude até mesmo com o conselheiro. O homem tenta conversar com ele, mas Tom não liga e volta para a delegacia de polícia. Então vemos Elizabeth. Ela vai até Tom para saber como ele está. Ela diz a ele que está trabalhando disfarçada há muito tempo. Ela estava em uma missão contra alguns traficantes e teve que usar drogas para mostrar aos revendedores que ela era um deles. Elizabeth diz a ele que então começou usando drogas e quando ela voltou, ela foi mandada para a reabilitação. E logo após a reabilitação, ela levou o teste novamente, mas falhou no teste. E é por isso que ela agora foi rebaixada como policial. Tom tenta consolá-la, mas parece deprimida. Ele então vai ver Bruce Roberts, que é um chefe inspetor, e ele trabalha ao lado de Tom. Sua esposa acabou de morrer e enquanto eles vão ver o corpo dela, Bruce fica muito chateado e Tom o leva para um bar. Enquanto eles bebem, Tom tenta animar Bruce. Na cena seguinte, vemos um policial andando na estrada. Enquanto ela caminha, um homem encapuzado atira nela. Tom fica sabendo disso e chega à cena do crime. Todo mundo pergunta a ele sobre Bruce, mas ele diz a eles que ele ainda lamenta a morte de sua esposa, por isso ele ficará afastado. No entanto, o assassinato de um policial não é algo que eles possam ignorar. Eles chamam um inspetor temporário para substituir Bruce, Potter Nash, mas os outros oficiais não gostam dele e não querem trabalhar sob seu comando, porque a palavra da rua é que Potter tenha seu lado sexual exposto. No entanto, ficou bem claro a eles, por um oficial superior, que eles trabalharão sobre o comando dele, então eles não têm outra escolha. Para surpresa de Potter, ele encontra um aliado improvável, Sargento Tom, que tem um histórico de incidentes violentos. Enquanto a investigação está em andamento, Elizabeth é visitada por um amigo, um jovem membro de uma gangue chamado Meryl, e confessa ter medo de sua própria gangue, pois desconfia que acidentalmente possa ter matado alguém. Prometendo a ele investigar a situação, ela diz ao menino que esta é a última vez que ela está fazendo este favor a ele, e diz que o homem, se tiver morto, ele terá que sair da cidade, e se o homem estiver vivo, terá que deixar a gangue. Ela então vai ver Tom, e depois de ouvir toda a história, Tom pede para ela ver Greg. Elizabeth então entra em contato com o detetive inspetor Greg, que concorda em ajudar Elizabeth se ela for a um encontro com ele. Então vemos um repórter recebendo uma ligação de um garoto chamado Barry, que lhe diz que foi ele quem atirou no policial e continua acrescentando que o trabalho dele não acabou. Ele vai mirar mais policiais nos próximos dias. Enquanto ele fala, ele vai até outro policial e atira nele também. Barry diz ao repórter que ele tem mais 8 policiais em sua lista e em seguida desliga. A notícia se espalha. Potter vê Tom e pergunta a ele se ele é realmente o homem que as pessoas o descrevem. Enquanto eles conversam, Tom fica sabendo que Potter sabe muito sobre ele. É quando eles sabem que o outro policial foi baleado e eles começam a prender todos os criminosos na cidade. Eles contatam todos os seus espiões e mandam permanecerem mais ativos do que nunca. Tom vai ver um de seus informantes na cidade, o Adner, que aponta Tom e Potter para um homem chamado Barry Wise, que recentemente se gabou de atear fogo em um cão policial para praticar. Embora Tom e Potter visitem o apartamento de Barry, eles não podem encontrar imediatamente nenhuma evidência contra ele. Quando Barry abre a porta, ele encontra o policial. Ele fica um pouco confuso no início, mas sendo um assassino muito astuto, ele se mantém calmo. Tom recebe Barry como o homem que ele espancou em uma briga em um salão de bilhar um ano atrás. Ele tira sarro de Barry e sai de lá com Potter. Barry, por outro lado, pega alguns de suas coisas e sai para escondê-las em algum lugar. No entanto, o informante de Tom o segue e ele conhece o lugar onde Barry esconde suas coisas. O Adner decide conduzir uma investigação por conta própria e, eventualmente, descobre o carro abandonado, onde Barry guarda os troféus de suas mortes, confirmando que Wise é o assassino. Em meio a tudo isso, vemos que Bruce vai a uma loja para comprar
uma bebida e percebe que não está certo, então ele decide voltar ao trabalho. Enquanto ele sai, vemos ele sendo seguido por Barry. Acontece que o próximo alvo de Barry é Bruce. Ao chegar em casa, Barry bate na porta e Bruce abre. Barry o ataca. Bruce é um policial, então ele não recua a lutar. Ele coloca as mãos em um martelo e quando está prestes a acertar Barry, ele pega de sua mão. Ele o atinge inúmeras vezes com o martelo. Depois de matá-lo, ele tranquilamente rouba seu uniforme e sai de lá. Barry liga para o repórter novamente e diz a ele que ele matou o terceiro policial, Bruce. Ele então diz ao repórter que quer que seu nome esteja na imprensa e continua a dizer ao repórter para chamá-lo de Blitz. Tom então fica sabendo que Bruce foi morto, mas não fica satisfeito com a notícia, pois Bruce era seu parceiro. Por outro lado, vemos Barry colocando todas as suas coisas na mala de um carro. O informante de Tom, no entanto, o seguiu o tempo todo e ele estava de olho em todas as suas ações. O informante então liga para o mesmo repórter e diz a ele que está bem ciente do assassino. Ele então tenta fazer um acordo com o repórter. Ele exige $50 mil para o paradeiro de tudo o que prova quem é o assassino. O repórter concorda e pergunta onde ele tem que ir. O informante dá a ele o endereço do estacionamento. O repórter imediatamente chega no local e o informante mostra a ele as coisas no carro. Ele acredita que este é o uniforme de Bruce. No entanto, o repórter concorda em dar o dinheiro. Enquanto isso, Barry está observando tudo. Quando eles saem, Barry tira todas as suas coisas de lá. Em outro lugar, Elizabeth visita Greg e pergunta sobre o homem que supostamente está morto, mas ele diz a ela que ele está vivo. Ele então continua dizendo a ela que o homem nem mesmo revelou o nome ainda. Elizabeth então pergunta a Greg o que ela pode fazer por ele em troca, e ele diz que quer nada dela, exceto um encontro, e ela concorda. Por outro lado, o repórter leva o informante para um bar, e lá ele lhe dá todo o dinheiro. Ele então diz que precisava ir ao banheiro. O repórter pede que ele diga o nome do assassino, mas ele disse que ele vai dar o nome assim que ele saísse. Quando ele vai ao banheiro, percebe que Barry também está no bar. Barry o segue até o banheiro, e quando o vê, ele implora por sua vida, dizendo que ele ainda não publicou seu nome, então ele não merece ser morto. Mas Barry não conhece a palavra misericórdia, e ele mata o informante e sai de lá com todo o dinheiro. O repórter alerta a polícia sobre o carro, mas eles o encontram vazio. Tom e um policial percebeu que todas as vítimas de Blitz até agora foram policiais que prenderam Barry no passado, e que Elizabeth é provavelmente a próxima vítima. Elizabeth, depois de voltar para casa, é atacada por Barry, mas salva por Meron, que é morto. Antes que Barry possa atacar Elizabeth novamente, a polícia chega. Tom e Potter decidem divulgar uma foto de Barry para a mídia, para expô-lo, o que, eventualmente, após uma longa perseguição, leva à captura de Barry. Não há provas concretas contra ele. No entanto, depois de 48 horas em um interrogatório, não consegue resultados. A polícia é forçada a deixar Barry ir. Tom e Potter inventam uma trama para enganar Barry, sabendo que ele vai querer se vingar de Tom. Barry então se infiltra no funeral do inspetor-chefe Bruce. Durante o funeral, Tom sai. Seguido por Barry, ele leva Barry ao topo de uma garagem, apenas para revelar que Tom e Potter haviam trocado de lugar ao longo da rota. Surpreendido por Tom, Barry é espancado impiedosamente, dominado e liberado de sua arma, explicando que nunca vão encontrar provas suficientes para condenar Barry. Tom conclui que eles estão agora em uma situação conveniente, já que Barry está vestido como policial e Tom está com sua arma. Ele pode atirar nele com sua própria arma e parecerá como se Barry fosse apenas mais uma das vítimas de Blitz. Com essa ideia em mente, Tom mata Barry a tiros. Potter então passa a se livrar de todas as evidências. Depois que Barry é morto, Tom decide que precisa dar uma lição ao repórter. Então ele libera os cães da Dunlop por escreverem artigos contra ele e a polícia. E assim termina mais um recapitulado. Se você gostou, deixe seus comentários e se inscreva no canal.